Edminho Pinheiro responde sobre SAF no Goiás, mesmo com o fechamento da Liga Futebol Forte, que garantirá mais grana para o Verdão nos próximos anos. Será que mesmo assim existe um projeto para a transformação em um clube empresa? Além disso, sobre qual modelo pode ser adotado com a saída ou não da família Pinheiro do comando do Goiás, quais os valores estimados até aqui para um possível investimento. O próprio presidente do Verdão, o Paulo Rogério Pinheiro, já colocou algumas cifras próximas de 2 bilhões de reais em 10 anos de investimento. Quais são as dívidas atuais do Verdão, o lucro na temporada passada, né, após o retorno à primeira divisão e muito mais. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News, combinado? E o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição. Para adquirir uma linda faca como essa daqui que eu vou deixar para vocês do Verdão, você encontra lá na RT Facas, personalizadas, artesanais, feitas aqui em Goiânia mesmo, com entregas em toda a região metropolitana e envios para todo o Brasil. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do WhatsApp da RT Facas, vai lá, fala que veio aqui pelo Goiás News para ter um valor especial na sua compra, e também no Instagram, para você ver ali vários modelos. Você pode também adquirir outras que não tem, né? Por exemplo, nada a ver com o Verdão, pode colocar o seu nome e muito mais. Nossa parceira aqui do canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a questão da SAF, o Goiás virando clube empresa nos próximos anos. Será que é uma realidade possível para o Verdão em relação, por exemplo, às entrevistas, tanto do Edminho Pinheiro, ainda neste último mês de março, e também do Paulo Rogério? Quero começar falando inicialmente sobre a Liga do Forte Futebol. A tendência é que, sendo aprovado, né, tendo mais grana para as equipes no futebol brasileiro, seja pela Libra, que prioriza ali principalmente as equipes que já vem ganhando uma maior quantia nos últimos anos, ou a Liga do Forte Futebol, onde o Goiás está inserido, e consequentemente, caso tenha a sua aprovação oficial, aí sim o Verdão pegando uma grana bem maior do que seria na Libra, e principalmente do contrato atual com a Rede Globo, especificamente no direito de transmissão. Quando foi perguntado sobre isso, o Edminho Pinheiro, lá em uma entrevista na Rádio Band News, ainda no último dia 15 de março, né, ele garantiu que mesmo com o fechamento da Liga do Forte Futebol, isso não afeta em nada. O Goiás irá sim buscar se transformar em um clube empresa e principalmente aumentar as receitas em comparação com as outras equipes. Ele até mesmo mencionou isso, né, que as outras instituições que nesse momento já recebem mais que o Verdão, com o passamento para qualquer outro tipo de modelo, seja da Libra ou da Liga Forte Futebol, o Verdão ainda assim estaria mais ou menos em um mesmo estágio de investimento do que em comparação nessa atual temporada. Então todo mundo acaba ganhando mais dinheiro. Isso não impede do Verdão planejar e também pensar, né, na sua transformação em SAF. Acredito eu que possivelmente a partir de 2024 a 2025, caso tenhamos aí essa revolução das SAFs nas equipes menos endividadas no futebol brasileiro, aí sim o Goiás se tornando nesta questão. O próprio Paulo Rogério Pinheiro, quando ele foi perguntado sobre isso ainda na temporada de 2021, quando teve, né, a aprovação da SAF, da lei da SAF aqui no Brasil, ele já tinha garantido a respeito desse assunto, que o Verdão pensa a respeito disso a partir de 2023, 2024, para a transformação, aí sim, né, a partir de meados de 2025. Então acredito nesse mesmo período, até mesmo porque até aqui os únicos clubes que se transformaram em SAF, né, foram equipes mega endividadas, onde nesse momento não é o cenário do Goiás, tanto por parte do Botafogo, do Vasco, do Cruzeiro, do próprio Bahia também, que vinha numa situação um pouco melhor anteriormente, porém com o endividamento e também essa capitalização do Grupo City. Ainda não temos nenhuma prova de que é algo, por exemplo, vamos supor, que tenha um resultado tangível, até mesmo porque demora pelo menos 3 a 4 temporadas para a gente começar a enxergar. Eu vejo bem mais longe, pelo menos uns 6 a 7 anos, para ter aquela comparação de uma gestão normal, de conselheiro, presidente e muito mais, e da parte do clube empresa, que pelo menos nessa parte de organização, pessoas que entendem do futebol sejam pagas para aquilo, legalmente, e principalmente nessa dedicação integral ao futebol. Eu acho que isso em qualquer tipo de clube, né, já faria uma grande diferença. Porém, com um grande investidor, como é no caso do Botafogo, do próprio Cruzeiro, do Vasco da Gama, a gente ainda vai ter uma melhor noção para essas equipes daqui a algumas temporadas. Então, nenhum time com uma dívida controlada, como é no caso do Goiás, teve essa transformação em um clube empresa. Então a gente fica esperançoso. Por que não ser o primeiro dentro dessa questão? Outras equipes um pouco mais adiantadas nesta questão, como por exemplo o Coritiba e o próprio América Mineiro, aqui dentro do cenário brasileiro. Então o Edminho Pinheiro cravou que que está em fase de estudos, né, essa questão de qual modelo a ser adotado pelo Verdão, e que possivelmente nesse momento existe uma possibilidade boa de ser uma SAF mista, onde os donos de fora têm um investimento além
dos próprios investidores do Goiás, né, dos próprios conselheiros, o investimento de fora, vindo, por exemplo, de outra capitalização de um maior investidor. Então, o Edmilson também garantiu essa possibilidade dele próprio, por que não, né, sendo um dos investidores dentro dessa SAF do Verdão, tendo maior leque, não apenas uma única pessoa com um dinheiro, entre aspas, infinito. O Edmilson Pinheiro também, nessa entrevista lá na Rádio Band News, ele garantiu que o Goiás não precisa vender o almoço para comprar a janta, que desse modo facilita principalmente as negociações em valores sem grande desespero, até mesmo porque se a gente pegar os outros cenários de SAF aqui no Brasil, ou era se transformar em clube empresa ou possivelmente uma extinção da empresa, né, no caso do clube como conhecemos atualmente, e jogando divisões inferiores aqui no Brasil, tanto no caso principalmente do Cruzeiro, do Botafogo e também do Vasco da Gama. Então, nessa questão do Goiás está sim bem tranquilo. Acho que o principal ponto que a gente pode observar das SAFs aqui no Brasil, na minha visão, para equipes médias, né, como é no caso do Goiás, é quando o Atlético Paranaense, que conseguiu dar esse salto sem precisar de um grande investidor, a partir do momento que ele virar um clube empresa, ter um investimento de fora muito mais pesado, aí sim acho que muda a chave desse clube empresa aqui no Brasil para um investimento ainda maior. O próprio Flamengo, né, com uma arrecadação de R$1 bilhão, isso é um absurdo a gente imaginar, que pode ser ainda melhor gerido essa grana e também com recursos ainda maiores na parte financeira e investimento, consequentemente, no futebol. Em relação, por exemplo, a uma outra entrevista lá da Rádio Sagres com o Paulo Rogério Pinheiro, ele garantiu que também existe uma possibilidade nessa parte também dele próprio ser um investidor ou os outros conselheiros do Goiás que tenham essa intenção. Abre aspas, né, para o que ele disse naquele momento. Não só eu, mas qualquer um que for sócio do clube pode ser um dos investidores. Pode ter um grupo chamado, por exemplo, de PX, para não falar XP, que se criou comigo, o José Carlos Lopes e o Marcos Egídio, sem distinção de time, em que entrou porque acreditou no projeto. Então, esse fundo foi constituído e ele injetou dinheiro no clube. Assim, qualquer um pode ser investidor desse novo modelo de gestão do Goiás Esporte Clube, fecha aspas, o que comentou também em entrevista ainda no ano passado à Rádio Sagres, né, em 2022, o presidente do Verdão, o Paulo Rogério Pinheiro, também falando sobre essa possibilidade de uma SAF mista, né, uma abertura mais ou menos como uma abertura de ações na Bolsa de Valores, porém destinada apenas aos conselheiros do Verdão. Não sei se é uma boa ideia, porém até mesmo de porcentagem, o próprio presidente do Verdão garantiu que gostaria de negociar 51% dessa SAF para um investidor externo e o restante, né, até mesmo mantendo as tradições, obviamente naquela mesma regra, né, sem poder mudar o clube de sede, de cidade, cores, escudo e muito mais. Essa alternativa ainda segue sendo vinculada. E a respeito também dessa saída, por que não, da família Pinheiro, o Paulo Rogério ele comentou o seguinte: abre aspas, a tradição da nossa família dura até a SAF chegar, dependendo do modelo, fecha aspas, um pouco genérico, porém, como eu falei para vocês, se for nesse mesmo esquema de abertura de investimento, onde os próprios conselheiros podem fazer essa capitalização dentro do Verdão, não vejo com a sua saída, né, no caso de toda a família, algo plausível. Até porque tem sim pessoas boas por lá. Eu só não gosto dessa questão de, primeiramente, o cara não ser remunerado, como no caso do Arlen Menezes, pelo menos o que a gente sabe, né, dentro da regra do estatuto do clube, isso não pode ser feito, né, um pagamento para a execução. Sendo que o cara trabalha lá, dedica, enfim, eu acho isso aí realmente inconcebível, porque a pessoa precisa dedicar o tempo à sua própria carreira, os seus próprios negócios e fica como o escanteio, algo a mais, algo extra durante o seu dia, o futebol. Acho que não pode ser gerido dessa maneira, e sim pessoas que pensam na equipe o tempo inteiro, como no caso, até mesmo no futebol goiano, do Adson Batista, que faz muito bem esse trabalho aqui no Atlético, né? Então, assim, essa mudança do estatuto, que nem podia também conversar com investidores externos, tá? Acaba prejudicando também o Goiás, que a partir possivelmente dessa atual temporada, tendo essa mudança das suas regras e consequentemente uma abertura para a SAF, fica algo mais interessante. Sobre as dívidas, o Goiás nesse momento tem totalmente controlado, não precisa fazer loucuras financeiras como foram nos casos de 2021 e também em 2022, ficando com a folha salarial muito aquém do que recebia, muito por conta dessa quitação de dívidas anteriores. O Goiás ainda tem suas dívidas, porém conseguiu aumentar a sua folha salarial, saindo mais ou menos da casa de 2 milhões, 1 milhão e 800, 2 milhões e 200 mil reais do ano passado para aproximadamente 3 milhões e 200 a 3 milhões e 500 nessa atual temporada, e também, ainda assim, quitando algumas dívidas, porém a tendência é que até o final do ano elas estejam quase que basicamente
zeradas e o Verdão, mesmo pagando esse tanto de dívida no ano passado, ainda teve um lucro de aproximadamente 11 milhões de reais. Porém, isso ainda não é convertido em dinheiro em caixa, como eu falei para vocês, ainda tem algumas dívidas restantes, né, principalmente ali daquele período de 2019, 2020 também, a serem pagas no decorrer dessa atual temporada. Porém, a eleição no Goiás, infelizmente, né, acontece nessa temporada de 2023 com a chegada de um novo dirigente, um novo presidente no ano que vem. Eu acho isso também uma palhaçada, porque dura muito pouco, né, 3 anos, você consegue, sem dúvida nenhuma, como fez o Paulo Rogério Pinheiro, consertar a casa, porém de quem vier, caso faça um trabalho ruim, novamente, né, em Divide Goiás, aí volta essa mesma história, esse mesmo cenário, como já vimos algumas vezes, né, nos últimos 15 anos. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa, né, a respeito desse assunto, essa possibilidade de transformação de SAF e como garantiu o Edmilson Pinheiro, mesmo com a aprovação da Libra ou da Liga Forte Futebol, o maior dinheiro chegando no futebol brasileiro, principalmente por conta dessa parte dos direitos de transmissão. Apesar disso, independente, o Goiás irá sim fazer investimentos maiores com um investidor do exterior, seja nessa SAF mista ou algo nesse sentido. Vou ficar atento a respeito dessa história, porém é algo visando principalmente o longo prazo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. O link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e da RT Facas, para você adquirir uma lindíssima faca aí do Verdão, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!